Voltamos ao vivo com a nossa segunda palestra do nosso quarto dia do Congresso Florestas Online 2024, nossa nona edição, 9 anos de trabalho dedicado aí para você que está em casa aí no trabalho, qualquer lugar, até na sala, assistindo aí na sua TV, o nosso congresso que está levando informações de qualidade e exclusivas e só são possibilitadas você assistir aí gratuitamente graças aos nossos palestrantes e graças aos nossos patrocinadores. A Mirexes, a Armogen, a Equilíbrio Equipamentos, a Maxitri, a Dinagro e a 1,5 Grau. Muito obrigado por acreditarem no nosso congresso. E não vamos perder mais tempo, não, porque o assunto agora é muito interessante. E eu convidei o Paulo já estou conversando faz tempo, de repente nos encontramos num grande evento aí recentemente sobre incêndios florestais, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e não vamos perder mais tempo, não. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo bem, e você? Você está em Piracicaba, é isso? Eu já vi você colocando aqui Tô, no... tô- Isso, eu moro em Piracicaba. Estou aqui em Bom, eu não quero Piracicaba perder e... mais... Fala. Não, estou muito feliz de poder falar sobre um assunto que talvez seja muito inovador para o setor florestal, mas como um engenheiro florestal, eu posso garantir aos meus colegas que é muito interessante a gente olhar para sementes. Vamos lá. Floresta de sementes, semeadura direta que reduz custos da restauração florestal. É com você, o tempo é seu, Paulo. Muito obrigado, Paulo. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer de novo ao Paulo Cardoso, a Floresta Online, Mais Florestas, aos patrocinadores, pela oportunidade de falar aqui nesse evento tão importante. Como eu sou um completo desconhecido para muitos de vocês, eu vou me apresentar. Eu sou Paulo Sartorelli, eu sou engenheiro florestal formado na Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal de Garça. Eu me especializei em restauração ecológica em 2016 pela UFSCar Sorocaba. Eu fundei a Baobá Florestal em 2010 no oeste da Bahia, então eu comecei a trabalhar com restauração florestal e ecológica e do cerrado, no cerne do agronegócio, trabalhei com produtores rurais de soja, milho, algodão no norte da Bahia, e foi lá que eu brinco que eu fiz meu doutorado da vida, porque foi ali que eu aprendi a fazer restauração na prática. Eu já plantei, com o método de florestas sementes, mais ou menos 800 mil árvores, e o meu modelo de negócio que eu criei é que eu vi que as sementes, a semeadura direta, melhor dizendo, ela não tinha muita atenção de alguns setores da pesquisa. Então o que que eu fiz? Eu fui fazendo prática, errando e acertando, errando e acertando, errando e acertando, e com isso eu queria compartilhar um pouquinho dessa experiência também com vocês. Quem me ajuda também na Baobá Florestal é a Camila Rossetti, engenheira florestal também formada em Garça, fez mestrado na USP, e ela hoje está me ajudando nesses projetos de carbono, de restauração para as usinas, enfim. Nós somos a Baobá Florestal. Bom, então quando a gente pensa em semeadura direta de floresta, a gente tem um conceito. É a mistura de sementes nativas, sementes agrícolas, pode ser um sorgo, semente de adubação verde, feijão de porco, crotalária, e um material de preenchimento para homogeneização dessas sementes. Então, via de regra, rapidinho, a gente tem uma redução utilizando sementes de 50% no custo de uma restauração, se comparado ao valor de plantio de mudas nativas. Eu vou deixar a cereja do bolo, Paulo, lá para o final para a gente ver o custo da restauração. Então, a gente pega esse mundaréu de sementes e a gente mistura com areia. Por quê? Porque, independente de ser um balde, uma sacola, um implemento agrícola, como eu coloco 500 mil sementes por hectare, em média, a umas 70 espécies, eu vou ter graduações de sementes diferentes. Então, a areia tem essa função de diminuir o espaço vazio entre as sementes e evitar que elas se segreguem dentro do meu maquinário, do meu balde. Então, eu consigo fazer a minha distribuição de forma homogênea. E E eu jogo também as adubações verdes. Então, a adubação verde ela tem uma função
elas têm funções importantes na semeadura direta. Primeiro, eu vou recobrir meu solo rapidamente. Eu matei minha braquiária lá, vou recobrir meu solo. Ela vai fazer aporte de biomassa. Ela vai fazer um processo ecológico muito importante que é polinização. Se você andar numa floresta de sementes com um ano, tá cheio de abelha nativa, ápices, tem um monte de bicho andando ali dentro, borboleta. Então, é um processo ecológico já de entrada que eu tenho. E, além de tudo, as sementes, as adubações verdes vão nitrogenar o solo, porque são plantas que vão adubar. E elas vão recobrir o solo para proteger o solo de processos erosivos. Lembrando que a gente tem que ter também a conservação do solo, a curva de nível, entre outras coisas. Bom, como todo método, gente, tudo tem limitações. Então, quando eu vou pensar numa semeadura direta, eu tenho dois grupos de sementes que eu consigo colocar lá, que são as ortodoxas e intermediárias. Ou seja, são as espécies que podem perder um pouco de água e a gente consegue armazenar e a gente consegue plantar na semeadura. Então, a semente pode ser coletada o ano inteiro, para na época da chuva, aqui quem está no Sudeste, né, que é agora, outubro, a partir de outubro começa a iniciar as chuvas, a gente consegue plantar. No entanto, a semeadura direta, ela tem uma limitação sobre as recalcitrantes. Eu não consigo pegar espécies que não podem ser secas, as sementes não podem perder água, que elas morrem, e eu não consigo colocar elas. Então, aqui, a minha sugestão para todo mundo que fala que eu fico brigando com a muda, eu falei, não, gente, vamos usar a muda aqui, ó, nas recalcitrantes. Agora, o que que eu quero com isso? Eu quero que as sementes sejam protagonistas da restauração e a muda seja coadjuvante. Eu vou explicar mais para frente por que que eu quero isso. Então, essa é a limitação. A gente, recalcitrante, a gente pode colocar mudas. Ah, eu preciso colocar 1.667 mudas? Não. Você coloca uma densidade muito menor. Você faz um viveiro muito menor. Você tem uma logística muito menor. E tudo, quando eu estou falando muito menor, eu estou falando de redução de custos. Então, essa é uma vantagem que a semeadura traz para o processo de restauração ecológica. Outra coisa que eu gosto de destacar: quando a gente vai no viveiro, a gente não pensa nas formas de vida. A gente geralmente vai ver árvores e palmeiras. Mas na Floresta Sementes, as comunidades que eu compro semente, elas têm potenciais de coletar árvores, palmeiras, lianas, arbustos e ervas. Então, pensando em cerrado, já tem gente que coleta capim do cerrado, os capins nativos do cerrado, para fazer semeadura direta. Então, olha só, eu estou começando um processo ecológico, de restauração ecológica, perdão, com diferentes formas de vida. Então, o arranjo da floresta vai ser completamente diferente do que um plantio de mudas. E isso, no meu ver, essas formas de vida, já tem uma vantagem ecológica ali. Você pode criar um ninho, o passarinho pode criar um ninho ali debaixo do capim. Então, tem N possibilidades que a floresta de sementes traz de vantagens com relação ao plantio de mudas convencional. Bom, todo mundo me fala, mas, pô, Paulo, você está falando de semeadura, mas lá no meu coisa, piramba, forma de plantar não é, não é a mesma coisa do que a semeadura. Então, eu posso plantar floresta de sementes mecanizada e manual na cova, ou a lanço. Aqui o rapaz está me ajudando porque o trator quebrou. Ele terminou de semear um trecho ali na mão e semeou como feijão. Só pisou em cima das sementes para fixar sementes no solo. Aqui a gente fez as covetas, né, no enxadão mesmo, só que é um plantio de mudas que não foi para frente, e a gente acabou colocando a semeadura em covetas. Então, é possível. Agora, o que é interessante da semeadura? A mecanização. Então, os mesmos tratores que se usa num plantio de soja, milho e algodão, os implementos agrícolas, a gente consegue usar na semeadura direta de florestas sementes. Eu tenho experiência com essas calcalhadeiras, com essas calcalhadeiras de pneu fixas. Eu nunca fiz um plantio com essa plantadeira de soja, milho e algodão. Dá para fazer, sabe-se que ela estabelece mais árvores por hectare, mais árvores ainda, que eu vou mostrar,
mas ela é complicada porque a gente precisa ter uma área muito grande para viabilizar a operação desse maquinário e o tempo que ela leva para ser regulada e as adaptações que têm que ser feitas, talvez não dialogue com a dinâmica da fazenda e a fazenda não possa fazer isso. Então, mas dá para fazer sim também dessa forma a, o plantio, a semeadura direta. Bom, então a semeadura direta, ao longo do tempo que eu fui trabalhando com ela, eu já estou há 15 anos fazendo semeadura direta, eu vi que ela tem uma tríade de economia, ecologia e social, porque todo mundo deve estar se perguntando, mas de onde vem as sementes? Então, para ter esse mundaréu de sementes, gente, a gente, a semeadura direta, ela estimula a criação de rede de coletores de sementes. Eu estou aqui em 2012, no oeste da Bahia, com as coletoras de sementes, recebendo o check-in delas, que eu ajudei a fundar essa rede e sou consultor deles até hoje, ajudo eles até hoje. Em 2021, voltei lá para fazer uma reciclagem com eles, fiquei muito feliz de encontrá-los. E o que é legal disso? A gente envolve a população local. Então, as pessoas me provocam assim, falam, mas a gente precisa fazer um projeto de restauração agroecológica, a gente precisa ter educação ambiental. Ora, eu estou levando, se eu capacitar uma rede um grupo de pessoas para olhar a fenologia, olhar fruto, olhar a dispersão de sementes, eu estou fazendo uma educação ambiental focada em ecologia. Então, isso que eu quero dizer é que você muda a percepção das pessoas de um ato sem valor para um ativo que elas têm. E essas pessoas que moram nessas regiões, próximas às florestas, próximas ao cerrado, elas que têm o potencial de pegar essa grande quantidade de sementes. Então, se juntar com o Paulo Cardoso, falar, vamos montar uma empresa de coleta de sementes, provavelmente a gente vai ter um custo elevadíssimo, a gente não vai dar conta de coletar o que eles coletam, e a gente vai acabar não tendo competitividade. Então, a gente envolve a população local, gera trabalho e renda, tem esse engajamento ecológico e tem um recorte de gênero, pelo menos lá no oeste da Bahia, onde eu trabalho, mais a fundo, 90% são mulheres. Os homens só carregam os trem pesado. Quem faz o trabalho fino, a organização, são as mulheres. Então, isso é uma coisa que a Baobá Florestal não abre mão. A gente não abre mão de comprar sementes de redes, ajudar as redes, e tem gente que quer que coleta você a semente, vamos nós coletar. Eu falei, não, gente, vamos incluir populações tradicionais na nossa semeadura. Bom, ecológica, eu tenho maior sobrevivência por ar, sementes têm maior plasticidade ambiental. O que eu quero dizer com isso? Eu joguei 500 mil sementes, o meio, gente, vai selecionar o indivíduo mais bem adaptado àquele sítio. Não sou eu, não é um viveiro que vai separar por vigor as mudas e expedir para campo. Eu faço a natureza fazer isso. Então, eu consigo uma riqueza de espécie maior. Consigo hoje, a última semeadura que eu fiz em Minas Gerais, Uberlândia, eu consegui estabelecer 50 espécies da semeadura. E é alto o número. A gente pode depois discutir mais a questão de riqueza, mas eu prefiro começar com menos e fazer uma restauração mais rápida, que atinge indicadores de restauração precocemente. E se vocês compararem ah, os resultados ecológicos que a lei de São Paulo pede, com as usinas de cana que eu trabalhei, a gente conseguiu atingir indicadores de 20 anos em 3, 4 anos. Ou seja, em vez do cara ficar lá com 20 anos pelejando para ver se atinge indicador, vai esboçada, ele em 3 anos ele resolve a vida dele. No mais tardar 5. Então, olha só o que a gente tem. E aí, gente, tem uma coisa muito legal que todo mundo fala, em especial meus amigos civicultores. Pô, Paulo, ah, 500 mil sementes, depois eu vou mostrar quantas árvores a gente estabelece por hectare. Vai ver a competição? Vai. Eu pergunto, devolvo a pergunta: qual é o ecossistema terrestre ou aquático que não tem competição ou facilitação? É da natureza ter competição, é da natureza a gente ter. A evolução fez assim a natureza. Agora, se eu tenho que atender uma caldeira
Uma indústria de celulose, eu preciso que cada indivíduo da minha floresta expresse o máximo daquilo. Eu quero fazer floresta natural. Como diz o Tom Jobim, deixa o mato crescer em paz, deixa o mato crescer. Então, essa coisa de a gente ficar muito preocupado com a individualização de cada muda, a gente perde isso na floresta de sementes, que a gente está olhando a população como um todo, não cada indivíduo, quanto se morreu 10%. Isso para a silvicultura, para atender uma serraria, é muito importante. Para a floresta de sementes, não é. Bom, a economia, como eu disse no começo, já 50% mais barato, né? O meu modelo de negócio, por que que eu consigo também chegar num custo muito interessante? Porque ao invés de eu pegar e mobilizar trator e grade e tantas outras coisas, ou mesmo mão de obra, eu uso da usina, eu uso do produtor. Não que eu vá usar, mas ele vira o parceiro implementador. E por que que é legal isso? Porque a semeadura, gente, dialoga com a dinâmica de uma fazenda de soja, milho, algodão ou de cana. E também de eucalipto, porque vai ter a calcalhadeira, vai ter a grade. Vai... Então, para eu convencer um produtor rural de soja, milho, algodão, chegar lá para plantar 20 hectares na muda, cara, ele vai falar, puxa vida, vai dar trabalho, vai ficar caro. E eu chego para ele e falo assim, produtor, se a gente usar o seu maquinário e um dia a gente mata esses 20 hectares, ele abre o olho desse tamanho. Falei, vamos fazer. Você precisa ser o parceiro implementador, porque eu não tenho expertise de execução. Tenho que confessar para vocês que eu sou um péssimo executor, já tentei executar, mas eu acho muito difícil. Então, por isso que eu tento vender a inteligência da semeadura direta. Então, com essa parceria que a Baobá faz com as usinas, a gente consegue reduzir o custo. E todo mundo pode falar, mas e terceirizar? Bom, é uma forma de você pensar de operar a restauração, mas não é a única, e não é a mais correta e nem a mais barata. Bom, eu tenho uma sobrevivência maior de plantas em campo, então eu não faço replantio. Eu não irrigo, gente. É uma coisa assim que todo mundo pergunta, mas por que que você não irriga a mudinha? Eu falo, gente, vamos voltar lá nas aulas de fisiologia vegetal. Fechar estômago, derrubar a folha. As plantas vão fazer isso desde a eternidade. Elas vão conseguir fazer isso. É evidente que eu vou depois mostrar que a gente vai ter que ter um momento de plantar certo. Não posso plantar terminando abril e falar, vou plantar minha semeadura. Vai falhar miseravelmente. E eu tenho o menor custo de implantação e manutenção. A manutenção que eu vejo é que pega muito. E aí eu tenho de zero a no máximo três até o terceiro ano, uma por ano manutenção. E isso, assim, eu reduzo o custo. E ninguém precisa acreditar em mim. Eu posso passar meus contatos de quem já fez e as pessoas que tenham passivo testemunhar isso, que elas viram todo o processo. Então, quando eu consigo mecanizar também, eu diminuo o custo. É evidente que se a gente for fazer na mão, morro acima, a gente vai ter um custo maior, gente. Mas ainda assim, a semente leva uma vantagem econômica, ecológica, perante a muda. Bom, vamos pensar comigo, gente. Estamos lá, eu e o Paulo morro acima. Ô, Paulo, pega a sua caixa de muda, você tem que subir 1.000 mudas para cima, eu tenho que subir com, sei lá, 5 quilos de sementes. Olha a diferença. Então, isso reduz o custo, mesmo que seja plantio manual na cova. Bom, falando em custo, olha aqui. Esse custo foi mais ou menos o que uma usina de cana e uma empresa de eucalipto gastou. Ela inseriu esse custo das operações dela, claro, e os insumos, e as bactérias também, que eu indiquei para eles comprarem. Aqui não tem o meu custo, Baobá Florestal, porque também eu vou me reservar ao direito de não ter, não colocar isso a público. Mas, pensando aqui, o número de repetições da gradagem leve e pesada pode aumentar? Pode. Você vai aumentar 180? Vai ser um custo, nossa, aumentou 30%? Não, gente, não vai aumentar tanto. Então, assim, o que eu quero que vocês olhem para isso é que o custo do maquinário de uma usina,
de uma fazenda, de uma empresa de silvicultura, já está lá no campo. Basta, claro que tem empresa que não quer fazer. Ah, eu quero terceirizar tudo. Tudo bem, mas você já tem seu terceirizado em campo. Você pode usar, ao invés dele fazer plantio de mudas, usar o maquinário dele para fazer a semeadura. Então, isto é um custo real, gente. As pessoas ficam falando, não, isso não existe, existe. A gente fez planilhas com as empresas. Isso é um custo real. Então, se vocês pegarem hoje o plantio de mudas, estive ontem num evento de carbono em São Paulo, estava falando, todo mundo falando R$ 45.000 o hectare, R$ 60.000 o hectare, e nem o carbono vai pagar isso, gente. Então, existe esse custo é real, dá para a gente reduzir custo, dá para a gente fazer muito mais área ano. Vídeo que eu falei que tem 20, dá para fazer 20 hectares dia. E se você se organizar bem, você faz até mais se tiver mais maquinário, né? Bom, certa vez eu estava lá no oeste da Bahia ainda, e eu, brincando nas minhas planilhas, eu vi que a gente podia fazer um custo do valor da muda, né? Só que eu preciso ter um número de sementes que eu coloco, um range de germinação, por sua vez, um resultado de indivíduos por hectare, a gente chama de mudas, né? E um custo. E por sua vez aqui. E aí eu cheguei pro Daniel Vieira da Embrapa, eu falei, mostrei isso, ele falou, pô, puta sacada, velho, vamos fazer um paper disso? Ele me convidou para participar, ele queria que eu escrevesse, mas eu não sou um acadêmico, eu me considero um intelectual, mas não um acadêmico. E aí eu falei, não, mas eu penso com vocês, Daniel, vamos fazer junto. Então, se vocês pensarem que eu estou jogando 500 mil sementes, eu tenho 1%, eu tenho 5.000 indivíduos por hectare a 78 centavos a cada mudinha. É evidente que com o tempo essa coisa vai mudar, mas eu consigo estabelecer hoje na Baobá entre 1 a 4% de germinação, para que daqui 5, 6 anos eu tenha 3.000 árvores estabelecidas, uma capoeira. É uma capoeira. Então, esse custo, o que eu quero dizer é que esse custo não é engessado. A gente não pode só olhar para o custo e falar, não, mas se der um problema aqui, tudo bem, ele pode estar operando aqui, ó. Se operar abaixo, gente, na minha opinião, de semeador, tem alguma coisa errada. Ou o diagnóstico foi mal feito, ou tem alguma coisa no solo, ou o solo a seleção das espécies não foi boa. Então, esse é um custo real que a gente consegue fazer. Vai mudar com o tempo? Vai. Mas a gente tem esse parâmetro aqui para ver quanto que a gente está estabelecendo de reais por muda, perdão. E o que eu quero dizer, gente? Se notem que eu estou falando floresta de sementes, alguém já pode ter ouvido muvuca. Eu não estou usando mais o termo muvuca. O muvuca está associado à bagunça. Eu e minha esposa, a Camila, a gente tem uma cachorra chamada muvuca, a gente gosta do nome, mas eu prefiro trazer uma coisa mais profissional para o nome. Então, quando as pessoas falavam muvuca, eu falava, isso é uma bagunça. E não é, gente. Semeadura preciso fazer um bom diagnóstico ambiental, saber a ocupação do solo, o que foi o histórico da área, o que tem lá, se é área de empréstimo, não sei, o bioma, a fitofisionomia. Encomendar sementes a partir do diagnóstico, eu vou modelar minhas sementes e, assim, não gosto de pegar receitas prontas de semente. Tá aqui, planta, eu acho ruim. Porque cada projeto é um projeto e a gente tem que olhar linha por linha das espécies e ver quanto que a gente precisa da espécie naquele ecossistema que a gente quer restaurar e lembrando, sempre olhando para o custo. Custo, 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 custo. A gente tem que preparar muito bem o solo e eu queria provocar meus colegas florestais aqui, as empresas, porque se a gente fizer uma semeadura direta de forma mecanizada, como eu proponho, notem, é um processo agrícola que resulta em floresta. Gente, eu aprendi a mexer no trator, fazer semeadura com um produtor rural norte da Bahia. Então, é um processo agrícola que resulta em floresta ou cerrado. Então, às vezes as pessoas ficam, mas, pô, não... cara, a gente tem uma outra forma de restaurar, aumentar a escala da restauração, aumentar o número de área que a gente planta por ano, incluir comunidades e a gente tem que olhar para isso. A gente tem que olhar para outras alternativas, porque realmente, assim, eu vejo muitas empresas pelejando para fazer o plantio de mudas,
Quando fazem, tem empresa que faz plantio de mudas de excelência, já vi cada plantio lindo, só que é um manejo intenso. O cara falou, Paulo, plantei hoje, daqui 5 dias eu tô olhando a bichinha. Ele falou, quase um bebê. Tem que ir lá fazer um manejo intenso, olhar, 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 olhar. Porque se eu der as costas 2, 3 semanas, pode acontecer qualquer coisa e ferrar com o meu plantio. E como eu faço na semeadura? A partir do momento que eu semeei, eu faço o 30, 60, 90. 30 dias depois, eu vou olhar o meu solo. Será que eu preciso segurar meus capins? Estão vindo? O preparo do solo às vezes não foi tão bom, o maquinário quebrou, aconteceu alguma coisa da vida. Vamos olhar. Ah, precisa. Então vamos passar um herbicida seletivo para graminicida, que não tem problema, gente. Já tem vasta experiência com isso. 60 dias depois, e aí? Ah, as adubações verdes já estão fechando. Ótimo. Então a gente não precisa mais atacar a braquiária. 90 dias, fechou tudo. E aí você vai olhando. Se no meio do caminho, em um ano, você precisar, você vai olhando isso, a intervenção, se você precisar fazer a intervenção, você vai olhando, mas, via de regra, se você fizer um bom preparo do solo, o antes, gente, semeadura é sempre o antes, tal qual a agricultura é o antes. Prepara bem o solo, se você fizer isso, eu garanto para os senhores e senhoras que estão nos assistindo, que a gente vai ter de 0 a no máximo 2 manutenções. Ah, e perdão, a gente planta e tem aqui fundamental aqui, ó, monitoramento. Não existe a gente plantar e falar, ah, beleza, plantamos, não vamos fazer mais nada. Tem que monitorar, eu tenho que saber o que está crescendo, eu tenho que saber o meu índice de germinação, tudo isso é muito importante. O meu solo, como é que está o meu solo lá, se eu tenho alguma conservação. Você vai fazer vistorias na área. Bom, como eu disse, a gente sempre planta a semeadura direta no início das chuvas. O que que é vantagem? Se depender do seu solo, gente, eu já plantei semeadura em fevereiro. E era um solo de mata ciliar, né? Um solo mais argiloso. E choveu 300 milímetros após a semeadura na cabeça dessa floresta de sementes. E vingou. Então, notem como a semente tem até mais uma plasticidade de plantio. Eu consigo plantar. Bom, aqui os resultados, aqui eu participei do estudo lá no Mato Grosso, que ah, compôs a lei de restauração lá, e os indicadores, né? Eu estive lá várias vezes. Essa área degradada eu fui visitar, vi o plantio da semeadura após um ano, depois monitorei após 5 anos. A gente tem uma capoeira em 5 anos. Por dentro, ó, aqui um, um plantio de 5 anos, salvo engano, e de semeadura, perdão, e aqui o plantio de mudas. O plantio de mudas, ele pode fechar em 2 anos? Pode, já vi vários. Qual que é a vantagem desse para esse? Aqui eu tenho uma gorda camada de serrapilheira, aqui eu tenho muito mais regenerantes, ou seja, o tráfego da fauna, o fluxo gênico está acontecendo aqui. Só que quando acontece aqui, gente, olha onde ele cai. Se tivesse coberto, aqui a gente não preparou o nosso solo, aqui é duro. Aqui eles prepararam só na linha. Esse solo não é amigável para receber um regenerante de fora, uma semente de fora. Aqui é. Então, olha a diferença que eu quero provocar as senhoras e senhores para a gente repensar e tentar trazer outra roupagem à restauração de ecossistemas savânicos e florestais, para a gente ter, de fato, a restauração acontecendo em larga escala no Brasil. Bom, aqui é uma área que eu plantei no oeste da Bahia, uma reserva legal. Eu plantei em 2013. Isso aqui é um cerrado sentido restrito, denso, para denso, né? No momento da chuva, aqui meu plantio já tinha 4 anos. Isso é um pivô de café. Isso era uma algodoeira que beneficiava o algodão. Isso era o pátio de manobra dos caminhões, com os fardos de algodão. Então, solo compactadíssimo, duro, 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 duro. O proprietário rural, à época, não quis fazer ficar como parte do município, da área urbana, perdão. Ele quis ficar na zona rural, ele teve que fazer a reserva legal. Então, eu convenci esse produtor, que é um grande produtor de soja, milho e algodão, e ele falou: vou fazer. Eu convenci ele,
Então, notem a diferença de 2017 para 2021. Hoje já tem até mais resultados. Resultado não, a imagem atualizada do Google. Então, olha a diferença. Então, isso aqui é o período chuvoso, isso aqui é o período chuvoso, isso aqui é 2021. Essa área tem 8 anos. Então, vamos olhar do chão. O braquiário é um brabo mesmo. Eu falei, produtor, você tem que ser o parceiro implementador. Combate a braquiária, faz aquilo que você sabe. Você sabe preparar o solo. Só tem que tomar cuidado para não pode passar alguns tipos de herbicida, para não danificar a semente. Ele fez. Então, 4 meses depois, a gente tinha esse resultado. Alobeira, caju, um tamboril, outra lobeira, o jatobás. Entende? Olha a densidade de plantas que eu tenho. Então, a densidade é alta, de fato. E os 8 anos olhados de dentro da floresta, do cerrado, perdão. Aqui ficou um cerrado denso, né? Como eu vi que não tinha poder de regeneração natural, mas estava muito baixo, eu fiz essa intervenção com as espécies cerrado. Então, eu tenho mata-cachorro, jatobá do cerrado, pequi, eu tenho a caviúna, eu tenho a peroba do cerrado. E aqui por fora, gente. Então, eu comecei a fazer semeadura, passando já para uma coisa que eu gostaria, para encerrar minha fala, eu comecei a fazer a semeadura, vi lá no Mato Grosso, gostei, só que eu tinha um incômodo, gente, que a gente não imputava tecnologia nas coisas. Então eu falava assim, bom, a gente vai gradear, matar o capim, jogar semente, e é isso? Não, gente. Aí eu comecei a pensar num experimento que eu fiz lá em Uberlândia, e aqui faço meus agradecimentos à CEAP, Eucalipto Tratado, que o produtor rural topou financiar essa pesquisa, e conheci a Biodiversitar, que é uma empresa que faz a tecnologia microbiana para o agro, soja, milho e algodão. Quando ele conheceu a Floresta Sementes, ele falou, cara, dá para fazer uma para você, para as nativas. Eu falei, dá. Então, eu comecei plantando com a bactéria, mas eu não tinha uma referência. O que que eu fiz? Um tratamento aqui, deixa eu voltar no slide. Aqui são 16 hectares, mais ou menos, cada um tem 16 hectares, né? Perdão, 1 hectare. Distribuir de forma casual lá, as coisas da estatística, eu não sou bom nisso. E aqui que eu vi em campo, a gente notou que quando a gente usa bactérias e NPK no solo corrigido, a gente tem mais altura e mais indivíduos. O que nos surpreendeu foi esse resultado aqui, ó. Store Sementes deu bom também. Mas é um solo corrigido, foi 20 anos de pasto e 10 anos de eucalipto. Então, a sementes NPK ele teve um resultado e sementes de bactérias deu pior resultado com 11 mil árvores por hectare, um ano após. Então, eu acho assim que a gente tem um potencial enorme para fazer semeadura direta. O Brasil tem um potencial enorme para ser referência na semeadura direta. Eu fui contactado por um pesquisador português e ele foi na Austrália. Ele falou assim, cara, eu achava que vocês estavam mais avançados na semeadura direta e ele ficou surpreso que não. Então, a gente tem um potencial enorme de ser uma referência mundial na semeadura direta para a recuperação de florestas. E o que mais? Eu estou em cima do laço, né, Paulo? Esses são meus clientes e parceiros, que a Baobá fez ao longo da nossa carreira, nossos 15 anos. Esses são meus contatos. Eu agradeço demais ao Paulo e consegui bater o tempo certinho, Paulo, para você não ficar feliz aí não brigar comigo. Vamos lá, pedir para o nosso diretor deixar mais o tempo aí com os seus contatos, colocar a tela. Perdão, Guilherme. Ô, Não, Guilherme, esqueci. não, É deixa ficar verdade. aí. Tá ao vivo aqui, Empolguei vamos lá. tanto. Tá lá. O site baobaflorestal.com.br, está o endereço aqui embaixo, o telefone e o e-mail do Paulo e da Camila, paulo@baobaflorestal.com.br. Obrigado, Guilherme, pela disponibilidade. Vou ficar nós dois na tela. Paulo, pode parar a sua apresentação, porque o Tá pessoal já bom. está online aqui e a Camila está 1000 por hora aqui. Ela está respondendo um monte de perguntas aqui no chat, aqui está muito ativa, muito legal, Camila. Vamos lá. Legal, Camila. Camila, Paulo é um grande apaixonado pela semeadura direta que vem lutando para trazer excelência
a essa metodologia há mais de 15 anos. O Pedro Cabaleiro, lá do Paraguai, pergunta se poderia haver uma semeadura direta sem remoção do solo com trator. Excelente pergunta, Pedro. Muito obrigado pela pergunta. Dá. Só que aí, assim, pense comigo, se a gente não vai remover, se você vai substituir, como eu vou fazer agora com a SEAP, uma lavoura por semeadura para restauração, beleza. Agora, se a gente está falando de pecuária com compactação, acho difícil. Então, a gente tem que saber o contexto para fazer, mas é possível sim. Imagina você fazer um plantio direto na palhada do milho após a safra, mas isso vai ser muito raro de acontecer. Então, eu vejo assim, se você consegue fazer plantio direto, beleza, mas você tem que saber o antes. Se o seu antes é degradação, é pasto, é solo, você vai ter que revolver o solo. Mas pense, Pedro, não se preocupe. Note, a gente vai revolver o solo uma vez. E esse ecossistema vai durar quanto tempo? 100 anos, 200 anos, 300 anos? É nessa linha do tempo que eu quero que você pense. Eu não quero que você pense assim, o solo agora. Pense que vai ter floresta lá, que vai ter o solo conservado pelo resto da vida, via de regra. Vamos lá, então, agora a Ivani Silva. Quais estratégias de restauração ecológica são mais eficazes para a recuperação das áreas afetadas pelos incêndios recentes no Brasil, considerando as particularidades de cada bioma afetado? Paulo. Pô, que pergunta difícil, hein? Bom, eu acho assim, isso vai depender do seu diagnóstico. Eu não posso também chegar a falar, vamos fazer semeadura em tudo. Eu não sei se dá para fazer semeadura em tudo, porque eu não sei o tipo de solo, a declividade, a precipitação. Eu, nas minhas áreas que eu tenho de usina de cana, a gente vai fazer uma substituição do plantio de mudas, que as mudas morreram, pela semeadura direta, seja mecanizada, seja em covas. Então, agora, eu sei o meu contexto, agora você precisa saber o seu contexto para saber se cabe a semeadura, se não cabe, se cabe a regeneração. Você pode esperar também, como é que é o nome dela, perdão? Ivani. Ivani, você pode esperar também a expressão da regeneração natural, ver o que, que tem. Às vezes ela fala, bom, pegou fogo, o capim morreu, mas está vindo as árvores, eu tenho uma densidade de árvores boa, então pode ser que você conduza com a regeneração. Cada caso é um caso. Vamos lá, então o Eduardo Martins aqui já comentou, a Camila está batendo papo com ele, mas ele já coloca aqui uma parte que você falou da sua palestra. As populações rurais devem ser treinadas para serem as fornecedoras de sementes para os viveiros de mudas que carecem de sementes de espécies nativas, e também para a formação de redes de sementes. Essas redes de sementes são essenciais para a restauração do ecossistema. Exatamente, né, Paulo? Com certeza, eu concordo gênero, número e grau com ele. Como é que é o nome dele? Eduardo Martins. Ô, Eduardo, obrigado pelo seu comentário. Sim, a gente tem que fortalecer, a gente tem que gerar trabalho e renda para essas populações, que às vezes o cara está lá. Pensem, gente, a semente é mais uma coisa para ele, para o pequeno. Ele tem a vaquinha dele, a mandioca, ele tem a semente. Então a gente tem que fazer isso tem que ser, para mim, tinha que ser uma política pública de incentivo a fomentar essa capacitação de pequenos para fornecer sementes, tanto para para a semeadura quanto para os viveiros. Eu acho, concordo no gênero, número e grau. A Maria, a Maria Aparecida Simonetti está em Lages, Santa Catarina. O Zé Mauro de Almeida, bom dia a todos, de Viçosa, Minas Gerais. Yeah. O Ingo Insenhagen, Paulo e Camila perguntam não exatamente de semeadura, mas que riscos vocês enxergam quando, ao estimular tanto o mercado de carbono, perde-se atenção na biodiversidade e na restauração ecológica? Boa pergunta. Isso eu até falei das espécies, do número de espécies. Isso é bem legal. Como é que é o nome dele? É o Ingo, da Ingo. Embrapa Ô, Ingo. Florestas. Ô, Ingo, um grande abraço. O Ingo é um gentleman. Eu adoro o Ingo. É um baita pesquisador. Eu aprendi também muita coisa de semeadura com o Ingo, que também foi um dos precursores da semeadura. Ingo, eu tenho uma opinião assim. Eu acho que, eu não tenho como provar, mas eu acho que a riqueza ela virá com o tempo. Porque quando você quer imputar de início 120 espécies, primeiro que a gente tem uma limitação de germinação de muitas espécies. Segundo que a gente tem pouco estudo voltado às sementes.
A gente tem menos estudos ainda voltado às sementes em campo, a germinação em campo. Então, eu entendo assim, que a gente precisa fazer alguma coisa que tenha, como o pessoal gosta de chamar, diversidade, recobrimento, beleza, sou de acordo, que tenha essa resiliência, mas eu entendo que se a gente consegue estabelecer essa capoeira inicial, Ingo, a gente consegue trazer depois, aliás, a biodiversidade vai vir sozinha. Então, querer colocar já de início muita coisa, eu acho que a gente trava a restauração. A gente fica patinando para achar uma espécie que está lá. Claro, a gente pode colocar a espécie ameaçada de extinção na semeadura. Eu uso uma, a Puleia leucarpa agarapeira. Então, a gente pode usar. Se ela tem um potencial de. A gente tem que usar, mas se a gente ficar só na biodiversidade, eu acho que a gente vai continuar patinando e eu prefiro fazer rapidamente uma cobertura e esperar aquilo ali ser substituído pelo tempo, né? E é isso. Vamos lá. Marina Moura Morales, parabéns, Paulo. Excelente palestra. Aqui, Vani Obrigado. Silva, mais uma pergunta aqui. Como a semeadura direta pode ajudar na recuperação dos serviços ecossistêmicos na Caatinga, como a retenção de água no solo e a prevenção de erosão, da erosão? Ah, como toda floresta faz, ela cobre o solo, ela conserva o solo, ela percola mais água. Eu tenho que confessar, Ivani, que eu sou um ignorante na Caatinga, gente. Eu estou no Cerrado da Mata Atlântica na Amazônia e não desmerecendo a Caatinga. Acho que a Caatinga tem que ter uma atenção muito especial do Brasil, sendo o único ecossistema brasileiro, legitimamente brasileiro, não tem mais em lugar nenhum. Mas eu não conheço a Caatinga, assim, eu não tenho experiência na Caatinga. Para formações florestais que tem alguma coisa parecida com florestas, talvez seja tenha alguma semelhança na composição das espécies e tal. Agora, o que pega na Caatinga é a chuva. Quando eu semeio? Quando? Eu sei que é um bioma que 90% da precipitação pode cair em um mês. Então, eu não tenho aquela outubro, novembro, dezembro com as barrinhas de distribuição de chuva normal. Eu não sei quando cai. Então, é um desafio restaurar a Caatinga, mas eu acho que se você conseguir fazer isso, vai trazer os mesmos benefícios que qualquer floresta de qualquer outro bioma. Vamos lá, a última pergunta, então, do Adalberto Brito, Adalberto Vitória da Conquista, da Bahia. Quais seriam e como controlar os possíveis problemas quanto à incidência de pragas e doenças na área? Muito boa pergunta. Eu não controlo. O meio controla. A, 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 Adalberto, né? Adalberto Isso, Brito. Brito, obrigado pela pergunta. Eu não controlo, sabe por quê? Porque como eu estabeleço 10, vamos colocar uma média de 10 mil árvores por hectare. Aquilo ali já está num ambiente equilibrado. Eu vejo formiga cortar. Claro que eu tenho que dar uma atenção, se eu vejo que tem muita formiga, mas uma formiga cortadeira ou outra, eu vejo. Então, doença eu nunca vi. O que eu vi uma vez foi oídio nos urucuns, mas assim, bem pontual. E aí você anda mais um pouquinho, tem um urucum que não tem oídio. Então, assim, a gente não faz isso, a gente não tem necessidade, porque eu tô querendo que aquele mato vire mato. Então, eu nunca tive um problema assim abrupto de falar, nossa, eu perdi por uma praga, perdi por uma doença, isso. Então, eu não nunca nunca tive esse problema ainda. Tudo pode acontecer, né? Vamos lá, só o Ingo aqui complementando. Obrigado pelo elogio, Paulo, sempre aprendendo e trocando conhecimentos com vocês que estão na ponta. Obrigado a Obrigado. Camila também. A Camila responde aqui. Vamos lá, que nós estamos já passando da hora. As suas considerações finais, Paulo. Bom, queria agradecer de novo, Paulo, a oportunidade que você me deu de falar desse método tão importante, agradecer aos patrocinadores, e a minha reflexão é, gente, vamos começar a pensar na semente como um insumo principal da restauração, para a gente mudar esse cenário que a gente tem 12 milhões de hectares para fazer, segundo o Plano AVEG, e a gente consegue fazer. Claro que a gente tem um desafio, vai aprender, vai errar, mas vamos pensar na semente como um principal insumo. Deixo aqui assim, essa reflexão para vocês. Meu muito obrigado, Paulo, muito obrigado a todos que assistiram e um grande abraço.
Só para complementar aqui, o Luciano Fausto, parabéns pela sua coerência e técnica na sua condução dos trabalhos. Parabéns, Muito obrigado, obrigado. Paulo. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre colheita florestal. Os nossos próximos palestrantes, o Gilson e meu amigo Bobico, já estão prontos com uma palestra fantástica para vocês. Então, eu vou pedir para o nosso diretor rodar a vinheta, que o nosso próximo palestrante já está aqui do meu lado. Roda!